Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Ontem à noite eu estive pregando no lançamento de um livro de um pastor amigo meu. Na verdade, o meu professor de hebraico no seminário, ele lançou um livro e ele me convidou para prefaciar o livro e também para estar pregando no lançamento. E essa mensagem que eu vou trazer aos irmãos nessa noite foi a mesma mensagem que eu preguei lá. E o nome do livro é Pregação Autorizada, Profetas e Poetas no Púlpito. É um livro específico para pregadores que fala sobre a técnica da pregação. Mas muito mais do que a técnica, esse livro trata de estarmos buscando o resgate do aspecto profético, e daí vem a mensagem, a qualidade da mensagem que recebemos de Deus, no caso, os pregadores que precisam comunicar essa mensagem profética, mas também o lado poético, que é o lado da performance, é o lado da apresentação estética, da arte, do modo como essa mesma mensagem profética poderosa é passada de modo a encantar os ouvintes. Então, é um livro muito interessante, que eu tive essa oportunidade, essa alegria de ajudar na sua produção e também no lançamento ontem à noite desse livro. De modo que eu estive procurando um texto bíblico que se encaixasse nessa proposta. A proposta de profecia com poesia numa situação de pregação. E eu consegui achar o texto. Eu quero convidar a igreja para ler comigo o Salmo de número 2. O Salmo, como todos sabem, é um texto poético, como todo salmo é poético, e ele também tem um aspecto profético aqui. E nós vamos entender o que este salmo quer dizer. Você vai perceber que há um aspecto profético que é o mais importante, que já foi concretizado, mas há ainda um aspecto profético que extrapola o seu cumprimento histórico e nós ainda aguardamos o cumprimento desse outro aspecto profético também, dentro de um texto poético e o modo como essa poesia também vai trazer para nós essa mensagem. Então, o Salmo de número 2
nós faremos a leitura do texto, que diz o seguinte: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roubamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Meus amados, esse salmo de número 2, como disse, tem o aspecto profético e o aspecto poético. Ele também é o desdobramento do primeiro salmo que nós lemos aqui no começo do culto. Só que o primeiro salmo, o salmo de número 1, ele trata do aspecto individual. Ele trata do indivíduo e faz o contraste belíssimo, conhecidíssimo, o contraste entre o justo e o ímpio. E mostra como Deus tem compromisso com o justo, porque naturalmente o justo também tem um compromisso com Deus. E ao mesmo tempo Deus tem ojeriza daquele que se dedica a praticar a impiedade, daquele que tem prazer em fazer a impiedade. E o modo como Deus vai tratar esse ímpio está muito claro no primeiro salmo da Bíblia. E neste segundo salmo temos então o extrapolamento dessa mensagem. O que no primeiro salmo Davi escreveu apontando um indivíduo, agora no segundo salmo o mesmo Davi, o mesmo autor, de modo profético e poético, ele trata de um conluio de várias nações, vários povos que se juntam para se combinarem e estarem fazendo algo terrível. Não algo terrível para Deus. Você já leu o texto do Salmo 2 e você já sabe qual foi a reação de Deus com essa bobagem toda. Mas é um grupo de nações que se reúnem, que se amotinam, que se combinam para afrontarem ao próprio Deus, para afrontarem o Messias, o ungido, aquele que ele, o próprio Deus, já determinou, que é o rei de todas as nações da terra. E você percebe aqui o quanto essa atitude das nações ímpias, como essa atitude vai trazer todo tipo de mal a esse grupo que se dedica às obras da impiedade. E aqui a gente vai percebendo como está caminhando o mundo, como já caminhava na época de Davi, e infelizmente como ainda caminha hoje. Você consegue enxergar hoje, para quem tem olhos para ver, consegue enxergar hoje o quanto as nações têm se dedicado à impiedade. O quanto os povos da terra sem Cristo têm se dedicado a se afastar de Deus. E como o próprio texto diz aqui, nessa primeira parte da mensagem,
nos versículos de 1 a 3, você vai ver essa rebelião fervilhando no coração dessas nações. O coração pervertido pelo pecado. O coração desses líderes de nações, corações que precisam ter uma experiência real, palpável com o Senhor. Do versículo 1 ao 3, que nós já lemos, diz: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Ficam imaginando coisas que são vaidade. Ficam imaginando um tipo de rebeldia, um tipo de rebelião, um tipo de progressão no seu pecado, no seu erro, na sua impiedade, em todo tipo de atitude que se torna abominável ao coração de Deus. E às vezes a gente fica se perguntando, será que Deus não está enxergando isso? Será que Deus não enxergava no passado o quanto os gentios iam se amotinando para afrontarem a própria glória de Deus? Por mais idiota que essa atitude seja, mas Deus vai deixando correr, vai dando livre curso. Só que chega um momento em que Deus, lá do alto dos céus, ele diz: basta. Enquanto Deus se levanta e diz: basta, então o próprio Deus vai cobrar desses povos, dessas nações, desses indivíduos, ele vai cobrar todo tipo de maldade que fizeram e que lançaram contra o rosto do próprio Deus. Por que se amotinam os povos gentios, as nações? Porque ficam imaginando coisas vãs, coisas que não têm valor. Valores perdidos, valores deturpados. Ficam se enchendo de conceitos humanos, enchendo a cabeça e o coração de todo tipo de filosofia, de todo tipo de cosmovisão, que só vai fazer as pessoas se afastarem cada vez mais de Deus. E com isso arrastando multidões a largos passos para o inferno. E o texto continua dizendo: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e olha o que diz o versículo 3, o modo como está aqui patente aos nossos olhos, como é que funciona a mente desses povos, dessas nações, dessas pessoas que querem se divorciar da direção de Deus para a terra. Veja o que diz o versículo 3, o modo como essa gente pensa. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quem não tem o temor de Deus enxerga a lei de Deus, enxerga os princípios, os valores do céu como a prisão, como cordas, como correntes, que em vez de estarem guiando a sua vida para o bem, ficam acorrentando, porque eles querem fazer mais mal, mas eles estão acorrentados, então eles querem se libertar dessa corrente, porque eles julgam ser uma corrente. E a segunda parte, a partir do versículo 4 até o 6, fala, depois de tratar da rebelião proclamada, engendrada, calculada, produzida por esses chefes das nações, por esses ímpios. Versículos de 4 a 6 diz o seguinte: diz que há a promessa do domínio do Messias sobre a terra. Sim, ou você acha que a terra é dominada pelos homens? Ou você acha que a terra é dominada pelo diabo, por Satanás? Ou você acha
que a terra é dominada ou será dominada por alguém que o povo anda denominando aí de um anticristo. Não, a terra já tem um dono. O dono da terra é o Senhor. O trono de quem domina sobre as nações não está vazio. Ele está preenchido, e está preenchido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, preparado por Deus. E por mais que as nações zombem, por mais que as pessoas joguem pedra no plano de Deus para a humanidade, esse plano será cumprido, porque Deus não pede licença para governar o mundo. Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está exaltado sobre as nações, sobre Ele para o governo do mundo. E Ele já decretou. Ele, além de zombar dessa atitude infantil, tresloucada do mundo, ele também já decretou: eu já tenho meu rei assentado sobre o trono. Esse rei, diz o Apocalipse, que ele tem uma espada aguda de 2 gumes que sai da sua boca. Está sentado sobre o trono, ele reina sobre todos. E nós conhecemos o texto de Filipenses, capítulo 2, sobre este rei, sobre esse Messias, sobre o Senhor Jesus. Um dia, ainda que ninguém queira, ainda que as pessoas não queiram hoje, zombem disso, mas sim haverá um dia que toda língua confessará o Senhor Jesus como Senhor, que todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis, e todos a uma só voz proclamaremos, todos juntos, a humanidade inteira, que o Senhor reina sobre todos os espaços da terra. Sim, Deus prometeu profeticamente e poeticamente nessa passagem que o Rei soberano dominará. O Senhor Jesus dominará. E quem disse isso foi o antepassado do Jesus, ser humano, o rei Davi, que por certo não conhecia todos os aspectos da profecia, a poesia que ele estava emitindo aqui no Salmo 2. Mas ainda que não conhecesse todos os detalhes e os aspectos dessa sua profecia, nós vemos aqui, nesse texto, Deus declarando e assumindo o controle de tudo, de todos, inclusive quando chegar os dias finais dessa nossa realidade. Sim, você pode até ignorar isso. Você pode estar tão atarefado no seu dia a dia, com seus estudos na escola, na faculdade, com o seu trabalho, você precisa ganhar o pão do dia a dia. Você fez concurso, agora você está bem. Você se esforçou tanto, e agora você está no seu apogeu. Mas um dia essa vida vai terminar, por melhor ou pior que ela seja. Por mais difícil que ela seja, por mais triste que ela seja, um dia essa vida vai terminar. E um dia, quando essa vida terminar, todos nos encontraremos diante do Senhor. E nesse dia, o que estaremos apresentando a Ele? Naquilo que nós fizemos como servos dele ao longo da nossa vida. Nos versículos de 7 a 9, nós vemos aqui o terceiro aspecto levantado por Davi, pelo salmista. Nós vemos aqui a proclamação do Filho. Quando vemos aqui o próprio Pai declarando: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Para qualquer um que conhece um pouco da palavra de Deus, vai se lembrar aqui do momento em que Cristo foi batizado, em que uma pomba desce dos céus, o Espírito Santo ali naquele formato de pomba,
e houve uma voz que veio do céu dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ora, se antes João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, agora é o próprio Deus dizendo: eis o meu filho amado. E apontando teofanicamente para Jesus. E então, naquele momento, você vê o cumprimento desse versículo. Do versículo 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje tornei você conhecido para as nações da terra. Essas nações que zombam de mim, que zombam de você, mas hoje eles conhecerão você. Porque agora, a revelação de quem é o Filho de Deus, a partir de agora estará patente. E novamente repito, quem diz isso é o rei Davi, ancestral do Senhor Jesus. Essa é uma passagem belíssima, porque fala uma profecia que nem sempre a gente está atento para perceber. E para fechar essa mensagem, não quero me delongar muito, nos versículos de 10 a 12, você vê a parte final do Salmo. Quanto ao arremate, quanto ao mesmo tempo em que o Senhor se ri, ao mesmo tempo em que o Senhor zomba dos que se amotinam contra a sua glória, contra a sua soberania, contra o seu ungido, contra o Messias, contra o Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que esse Deus se ri e depois demonstra a sua ira contra essas nações, agora no versículos de 10 a 12, ele está chamando essas nações para a rendição espiritual e para a adoração do Messias. Sim, o texto é muito claro nessa parte final, onde o próprio Deus demonstra, ele apresenta uma oportunidade de submissão voluntária ao reinado de Jesus. Já dissemos aqui que Filipenses 2, Paulo faz uma referência ali a que todo joelho e toda língua estará se dobrando a Jesus, estará confessando quem é o Senhor. Isso vai acontecer entre todas as nações da terra, quer queiram ou não. Mas hoje está aberta uma oportunidade para que você adiante o seu processo, pelo menos pessoal. E que você, como também as nações, estejam reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor absoluto e soberano sobre todas as nações da terra. Você não precisa deixar até o final, até o limiar, até o limite da sua vida para que você tome essa decisão. Você pode fazer isso agora, neste exato momento. Você pode simplesmente dizer não a todo tipo de pensamento maldoso, todo tipo de atitude pecaminosa contra a palavra de Deus. Você pode agora se divorciar de todo tipo de cosmovisão, de todo tipo de pensamento, de sistema em que você vai guiando a sua vida, mas um sistema anti-Deus. Hoje vivemos uma época em que o povo diz com orgulho: olha, nós já vivemos a época do pós-cristianismo. Olha, hoje nós já superamos Deus. Nietzsche já dizia que Deus morreu. Mas eu atesto para os irmãos, Deus está vivo e muito vivo. Deus está operando em todas as nações da terra. E Ele reina soberano sobre as nações. Ele reina soberano sobre o mundo. Ele reina soberano sobre a nossa vida. E Ele hoje pode também reinar soberano sobre a sua vida em particular. Acredite, não é uma prisão.
quando nos submetemos ao senhorio de Cristo. Acredite, não são correntes que nos prendem para uma liberdade plena e feliz. Não é, isso é mentira do diabo para a tua vida. O diabo nunca teve felicidade para te dar. Ele promete, mas não cumpre. O mundo não consegue te apresentar isso, porque o mundo desde sempre apresentou dinheiro, apresentou riqueza, e as pessoas continuam não sendo felizes. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele sabia disso. Ele sabia que o que realmente queima a nossa alma é estarmos com a nossa intimidade com Deus restaurada, com a nossa intimidade com Deus em dia. Isso requer uma vida espiritual consistente, permanente, e não uma vida espiritual cambaleante, meio água com açúcar, não. Precisamos de uma vida espiritual firme, consistente, e isso é só o Senhor Jesus que pode nos dar. Todas as nações da terra podem até se amotinar contra Deus e contra o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Podem fazer à vontade. Deus vai achar graça. Deus vai se rir. Deus se ri de tantos hoje que se acham um rei, que acham que dominam um país, que acham que dominam uma nação, seja com uma faixa presidencial, seja com uma toga preta sobre os ombros. Ninguém reina sobre as nações da terra a não ser o Senhor. Nenhuma autoridade, seja humana, seja demoníaca, seja angelical, nenhuma autoridade pode subsistir à autoridade do Senhor e do seu Messias, que Ele já colocou sentado no trono. A nós só resta reconhecer, aceitar o convite, nos ajoelharmos, reconhecermos e dizermos: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.